Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Comunica Podcast. Eu sou Alifen Marques. Eu sou Elá Fernanda. E hoje, no episódio de hoje, temos o imenso prazer de apresentar e entrevistar um convidado muito importante, humorista, apresentador, participa da rádio também e faz de tudo um pouco, né? Olá, muito prazer. Prazer. Wagner, só pra vocês saberem, né? Wagner, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre No decorrer do episódio vai mudando tudo. Exatamente. Vamos lá. Como que a comunicação começou na sua vida? Quando que você falou assim, não, vou seguir por esse caminho? Porque você se formou aqui pela Unidep, né? Como que você tomou essa decisão que você percebeu que a comunicação podia ser uma carreira? Acho que assim, na verdade, tudo faz parte de uma construção da sua vida, né? Eu venho do interior, né? Na verdade, sou de Ladário, não sou de Corumbá, né? Eu estudei em Corumbá, que é tudo muito integrado ali, a região, né? Só que o período todo em que eu saí de casa até chegar na escola, que ia de carro com meu pai, a comunicação estava muito presente, porque ia escutando rádio, e assim, só que a gente ia escutando rádio de um programa de São Paulo, que é a Hora do Ronco, um programa que tem mais de 30 anos no ar, no rádio em São Paulo. E era um tipo de comunicação que eles já trabalhavam com humor, que falavam, cara, isso daqui é massa, isso aqui é massa, beleza. Aí você vai crescendo com aquilo ali, né? Sim. Aí quando chega a época da faculdade e tudo mais, na verdade, eu tinha feito vestibular para outro curso, não tinha sido para jornalismo primeiro. Olha aí. eu tinha feito para gestão de RH. Tudo a ver. Então, tudo a ver. Só besteira. que daí, na primeira semana, já resolvi mudar, porque o jornalismo era a minha opção no ano anterior. Eu fiquei um ano em Corumbá fazendo outras coisas, trabalhando com dança, trabalhando com teatro e tudo mais. Aí, para depois, aos 19 anos, vim para Campo Grande e acabar ficando de vez, né? Sim. Aí, na primeira semana, eu falei, não, eu vou pro jornalismo mesmo, que já era uma coisa que eu queria no passado e vamos ver o que vai dar. Foi seguir o sonho, né? Foi Isso seguindo aí. por aí já. E como que foi... Como que você começou a se apresentar como Corumbá? A partir de que momento? O Corumbá, ele surge já direto pra rádio mesmo, direto pra Rádio Blink, né? Porque eu já trabalhava com comédia desde 2011. Fazendo stand-up, trabalhando personagens no teatro, fazia parte do grupo Adote, né? da Beth Terras. E são os personagens que eu fazia no teatro e o stand-up que me levaram pro rádio. Porque quando eu entrei, tinha um comunicador que tinha saído do programa, e o programa já tinha esse perfil de ter um personagem, então eles estavam em busca de alguém que também fizesse personagem. Né? Aí foram 3 pessoas que indicaram meu nome pra rádio e falaram, cara, tem 3 pessoas falando o mesmo nome, vamos chamar pra conversar, né? Sim. Só que ele falou, cara, a gente precisa criar um personagem, que essa é a proposta do programa, né? Praticamente uma revista eletrônica, mas com um personagem para fazer a quebra de paradigma. Só que daí a gente tem que achar alguma coisa que o público vai se identificar. Na época, isso daí é 2013, o sertanejo universitário estava muito em alta. Então, a ideia inicial, na verdade, era partir talvez para um agroboy, alguma coisa assim, de personagem. Então, cara, dá para criar. Eu falei, bicho, mas todo mundo conhece um corumbaense. É verdade. Tem o Titi ali. O corumbaense, o sotaque é muito forte, é muito característico, né? Dá pra gente seguir por aí. Aí, tava conversando com o diretor artístico da rádio, o dono da rádio. Falei, cara, mas você não tem sotaque, né? Como é que vai ser? Ah, para de mula, rapaz. Poxa, eu acabei de vir da casa de Titi, você acha que eu não vim da esquina agora pra cá, não? Então, foi coisa que foi surgindo muito naturalmente, surgiu na hora ali, tipo, a própria voz veio do improviso de conversar. Eu falei, pô, vamos testar. Aí eu comecei na rádio, pior que o meu primeiro dia na rádio fazendo o Corumbá, que na verdade o Corumbá fez uma semana depois de que eu entrei no Café com Blink. Só que no primeiro dia que eu fui fazer o Corumbá tinha uma entrevista. E a entrevista era com o Delcídio do Amaral, que é corumbaense. Oh, meu Deus. Sempre tem um perdido por aí. Cara, vamos ver como vai ser. Porque daí como o personagem ele tinha que estar presente pra fazer a quebra, falando, pô, beleza, vamos ver como vai ser. Aí na época eu dividia o programa com o Paulo Vitor conduzindo a entrevista, vendo a coisa séria da política em Brasília, como é que tá e tudo mais, tá? E do nada eu entrava.
Decide me responde uma coisa. Quando é que a gente vai pescar? Ele parava, não, quero saber, porque você só fica prometendo que a gente vai pescar, nunca vai pescar, rapaz. Agora vai ficar fazendo igual política e mentindo pros outros? Aí eu ficava fazendo essas quebras durante a entrevista. Falando, puta, beleza, é por aí que a gente vai caminhar. Sim, trazia a leveza. Trazia a leveza, justamente, né? Que ele tinha quadro de fofoca. E no decorrer dos anos, cada ano a gente vai criando uma série de quadros pro programa, né? Mas o Corumbá surgiu especificamente pro rádio. Em que momento você percebeu que você se dava bem com humor? Seus amigos falavam, nossa, como que você é engraçado, porque às vezes surge daí, né? Não, eu sou sério. De vez em quando eu solto umas palhaçadas. Mas eu era mais sério que eu era. Mas, como eu falei, pelo fato de... Cara, eu cresci escutando a Hora do Ronco. Então, pra mim, era uma forma de comunicação. Foi uma referência muito forte. É uma referência muito forte. Então, a gente já buscava ali. E quando eu fui trabalhar no teatro, a comédia sempre teve muito presente. Né? Então, a partir daí, eu falei, cara, vai ser por aí mesmo que eu vou trabalhando. Vai ser com a comédia em si. E a partir daí que a gente vai buscar a transformação, associar a transformação com a nossa audiência também. Sim. E assim, é engraçado porque você tomou um caminho muito específico, né? Eu acho que a gente nunca trouxe um convidado que juntou teatro com a formação em jornalismo e conseguiu, né, dar vida a esse personagem que, né, hoje em dia é um sucesso. Mas você vê que não foi desde o começo quando eu saí da faculdade, né? Sim. Que quando eu saí da faculdade, eu ainda passei 1 ano e pouco trabalhando só com teatro. Com teatro. Era só com teatro que eu tava vivendo, aí fazia uns freela de assessoria, né? Mas daí de assessoria, estágio, já fiz na Justiça Federal. Quando eu saí da faculdade, eu tirava foto pra parte do informativo publicitário da revista Veja. Fiquei 1 ano como diretor de imprensa da Federação de Desportos Aquáticos. Então, ia muito mais para a área da assessoria, na área do jornalismo. Sim. Aí, acaba que quando eu entro na rádio 2 anos depois de me formar, que eu consigo juntar as duas coisas. Que eu trabalhava de forma separada, mas aí no rádio que eu consegui convergir. Surgiu essa oportunidade de convergir tudo. E voltando um pouco atrás, né, na sua trajetória durante a faculdade, você falou que era o seu sonho fazer jornalismo, né? Como que foi para você a passagem pelos laboratórios, né? Você estava comentando de Unifolha, enfim. Você já mirava o rádio ou você... Não, o rádio foi o único estágio que eu não fiz. Olha aí. Foi o único veículo que eu não fiz estágio aqui na Unidep, foi o rádio. Eu passei pelo Unifolha impresso, pelo online, passei pela TV Pantanal, mas no rádio eu não fiz. Só as matérias em si mesmo, compondo a grade. Sim. Mas foi o único estágio que eu não fiz foi a rádio. Olha aí. Que eu acabei, foi a área que agora, minha área de maior atuação. Porque tem muita gente, né, que já, desde a faculdade, já começa a funilar, né? Dá aquela funilada e você vai seguindo por ali no mercado. Mas pra mim não, tanto é que você vê, eu fui trabalhando por assessoria, que na época eu não tinha estágio em assessoria na instituição, trabalhei com assessoria por fora, aí depois agora no rádio. Então você vê, tudo que eu trabalhei no mercado em si, foi aquilo que eu não fiz na faculdade, né? Mas assim, mas que acaba somando. Sim. Porque como você acaba passando pelos estágios e cada uma tem uma forma de escrita, de comunicação, da forma que você quer atingir, então assim, ajuda para você saber diferenciar a forma que você tem que se comunicar em cada momento. Sim. Porque até mesmo quando a gente está no rádio, uma coisa é eu conversar com a audiência das 7 horas da manhã, outra coisa é a audiência de meio-dia. É um público que não tem nada a ver com o outro. Sim. Então, a forma de você comunicar, as palavras que você vai utilizar é totalmente diferente. A dinâmica é outra. Porque assim, 7 horas da manhã, a gente está pegando, na verdade, o público mais amplo do rádio. Que a galera tá indo pra escola, a galera tá indo pro trabalho, tem a galera que tá dentro do busão, tem gente que escuta em casa. Agora, com da tecnologia, é celular, dá pra baixar o aplicativo da rádio na televisão, bota na TV de casa, então a gente tem um público muito mais amplo. Agora, meio-dia não, a galera tá toda trabalhando, então se afunila muito mais o público. Sim. E como que você concilia tanto a Blink com o Media Max, né? Eu também vi no seu Instagram que você grava alguns conteúdos também com a sua família, né? É loucura, porque tem coisa que a gente vai fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo.
Então, ao mesmo tempo que eu produzo conteúdo pro meu perfil, eu produzo conteúdo pro Passeio no Campo Grande. Então, enquanto eu tô resolvendo tudo isso, a gente tá discutindo para montar a pauta da live do Media Max à noite. É que eu não mexo tanto na pauta do programa, do Café com Blink. No Café com Blink, a Jess mexe lá, tem a Ana que tá mexendo agora na pauta. Agora, minha função nesse momento do Café com Blink é cuidar do operacional e a distribuição de conteúdo. Então, eles mandam para mim toda a pauta, então eu vou sobre o que a gente vai falar agora. Eu tô conduzindo ali agora. Na atual formação do Café com Blink, a minha função é conduzir o programa e cuidar do operacional, né? Agora já teve outro momento que eu, na verdade, era responsável por tudo também, né? Aí, por isso que eu falo, cada ano a gente vai dando um novo formato pro programa, né? Vamos ver qual que é a forma que a gente vai trabalhar naquela temporada, digamos assim. Sim. E é legal porque a gente, né, algumas semanas atrás, a gente conversou com a Sandra e a gente falou muito sobre essa transformação da rádio. E você pegou isso, né? Sim, porque, pô, esse ano completo 13 anos de rádio. Então, de Café com Blink, por exemplo, eu já peguei umas 16 formações diferentes. Desde trabalhar com a Karina Cat, que ela é 100% do rádio, quando trabalhar com o Tatá, que ele mescla da seriedade do jornalismo a loucura da cabeça dele, como um demônio a cabeça do Tatá. As vozes da cabeça. As vozes da cabeça dele. Fonte aqui. Quando resolve da área das vozes da cabeça dele, a gente vai viajando e viajava legal no... Tinha que entrar junto, né? Entra junto, entra no meu barco e vai. Porque já teve período que eu coloquei 6 personagens no ar no rádio. Nossa. Aí era eu com as vozes da minha cabeça. Você tinha que ver quem que tava comandando. Eu junto com o Pedro, que faz a Pedrita, né? Aí toda vez negociando no bastidor, na hora que tá rolando a música. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pra tal personagem. A gente vai fazer o quê? É tudo no ar, é por telefone, então tudo negociava. Porque daí tem hora que ele tinha que assumir o comando do programa, porque tinha personagens que eu jogava que eu fazia só pelo telefone. Então tinha que sair do estúdio para não ficar reverberando por conta do microfone, para não ter outras captações, tá? Então, Pedro, vem para cá, assume aqui, a sequência tá aqui de vinheta, eu vou para lá. Daí eu começava a fazer as coisas pelo telefone. Aí terminava o quadro, aí entra no estúdio e tal. Então, é trabalhar com o imaginário da pessoa. Que o rádio é isso, né? Sim. O rádio a gente trabalha muito com o imaginário. Sim. A televisão tem o visual. Né? O podcast e o videocast agora tem o visual. Antes a rádio não tinha. Quando eu entrei na rádio, a gente atendia muita ligação, era muito telefone, SMS, o WhatsApp estava começando a ser implementado nas rádios. Sim. Não tinha o WhatsApp, não tinha web. Sim. Era tudo você tá com o celular ali no estúdio, e às vezes conectado no P2 para você conseguir colocar alguma coisa do WhatsApp no ar. Era totalmente diferente. E no episódio anterior a gente também estava falando sobre a história da rádio com a professora Sirlene, né? E essa de você falar da imaginação, é que nem passou uma partida de futebol, a gente tinha que imaginar, que a gente não conseguia ver. Naquela época, né? Tipo, na época da minha mãe, quando ela era mais nova, não conseguia ver. A narração é diferente, né? Aí que você vê, como a gente fala, que cada veículo de comunicação tem uma linguagem a trabalhar. Sim. No rádio, não se tem o visual. Então, o locutor de rádio, o locutor esportivo, ele tem que demonstrar a intensidade da partida. Por isso que a locução é acelerada. Agora, diferente quando a locução é da TV. Que o cara pega, tocou a bola, passou pro meio de campo. Sim. O patrocínio, não sei... Pô, dá tempo de fazer muita coisa. No rádio não dá tempo de fazer isso, cara. No rádio, 1 segundo de silêncio é uma eternidade pra quem tá ouvindo. Então, o cara no rádio, o cara tá... No esportivo ainda, mais ainda. Sim. E escancara, né? Essa questão do silêncio, né? Sim. E já a TV é o contrário, né? Ela precisa do às silêncio, vezes do é necessário. respiro. Por conta do que a imagem tá passando também, você né? consegue se apoiar na imagem. E uma história que eu acho muito engraçada, que em outra oportunidade você me contou, foi de um fã da Blink, né? Voltando nesse assunto do imaginário, que queria conhecer, né, o Corumbá e conversou com você e você não falou que era. Seu Zezão lá do Copavila. Ele vigia noturno que ele é. Conta essa história pro pessoal. Porque na época a formação era eu, Paulo Vitor e Alex Figueiredo. Só que o Alex fazia também a Edmunda, que era uma mulher. E eu fazia o Corumbá e o seu Azevedo,
que era um idoso. Então, na teoria, eram sim, o Paulo Vitor só fazia o Paulo Vitor. Que o Paulo fazia o papel que eu faço hoje, de distribuição de conteúdo. Então, eram 5 vozes no ar. Então, seu Zezão, numa dessa de feriado, não vou trabalhar, vou levar lanche pra vocês. Ele levou lanche pra 5 pessoas. Era caixa de salgado, era caixa de pão, aquelas térmicas de antigamente, de achocolatado, de café. Oh, meu Deus. Aí chega lá, tem 3 paná, aquela parada do lá. E parada, eu falo, quero ver o que você vai fazer. Eu falei, vamos se virar aí. Você tá alimentando as outras personalidades. Não, porque eu não falei pra ele que eu era o Corumbá. Cadê o Corumbá? Não, o Corumbá tá lá embaixo. Daqui a pouco ele sobe e desceu lá embaixo pra resolver uns negócios aí. Daí eu ia descer lá embaixo e falei, Paulo, eu vou ligar aqui, você atende, tá? Eu falo, não, beleza. Aí liguei lá em cima, daí o Paulo, bem, bom dia. Eu falei, Paulo, o que é, Corumbá? Eu falei, puta, Paulo, estourou um cano lá em casa, Paulo, vou ter que ir embora, hein? E, pô, Corumbá, a gente tá no meio do programa. Eu falei, não, rapidinho, daqui a pouco eu tô de volta. Daqui a pouco eu volto já. E se vira aí, Paulo. Não, beleza, Corumbá. Eu volto no estúdio do seu Zezão. Puxa, eu não conheci o Corumbá hoje, né? Meu Deus. Se ele tem essa imaginação, não sou eu que vou estragar, pô. Exato. Deixa ele alimentar. E foi umas 2, 3 visitas assim. Até que a formação do café mudou, o Alex saiu e entrou a Pedrita. Só que a Pedrita não sabia que o seu Zezão não sabia. Aí nisso eu já tô operando a mesa, que o Paulo Vitor tava passando o comando pra mim na época. Eu de fone de ouvido, operando a mesa. Aí o Zezão falou, puxa, eu não conheci o Corumbá ainda. Aí a Pedrita falou, o Corumbá aí. Ele falou, não, esse daí é o Wagner eu conheço. Eu tô falando, eu queria conhecer o Corumbá. Ele, não, Cezão, o Corumbá é um personagem, ele só muda de voz, eu tô parado, eu tomo um tapa na nuca do nada. Sua filha da mãe, você fica me enganando esse tempo todo aí. Se o senhor imaginava, não ia estragar, né? Porque o rádio é isso, cara. Exato, é imaginário. Você vê, mesmo hoje com a capacidade do vídeo que a rádio tem. Sim. Essa semana a gente recebeu mensagem do cara acho que era de Cidrolândia, perguntando se era a mesma pessoa. Se o Corumbá era a mesma pessoa. Porque quando surge algumas dúvidas assim, como a câmera vai focando em uma pessoa por vez, de vez em quando a gente monta uma pegadinha, que quando vai pra música eu gravo alguns áudios, então eu solto o áudio do Corumbá e começo a falar por cima também. Então eu solto as duas... pra confundir. A gente solta as duas vozes ao mesmo tempo, daí deixa pra pessoa. Sim. Uma hora ela vai descobrir, quando, não sei. Mas deixa aí, mantém o mistério. Esperamos que ela não assista o podcast, então, pra poder descobrir. mas é isso. Enquanto você puder alimentar a imaginação das pessoas, você alimenta. Você dá corda. Que às vezes é ali que você tá pegando uma fatia da audiência. Querendo descobrir quem que é, como que é a fisionomia. Né? Porque tem esse mito, né? Que uma coisa é a voz do locutor de rádio, outra coisa é a fisionomia dele, que não tem nada a ver com a voz. Sim. Né? E normalmente é bem decepcionante. Então... Mas é o que a gente mais tem exemplo disso, cara. Sim. Então a gente vai alimentando. E falando assim, eu vi como foi do seu Instagram que você grava com as suas filhas. Isso foi introduzido desde quando a mais velha nasceu? Ou ela foi também, você viu que ela foi dando certo pras mídias? Cara, na verdade, partiu delas o pedido. Tanto é que de vez em quando eu seguro, que eu também não deixo elas gravar sempre o que elas querem. Sim. Então é bem pontual. Né? Tá, o que você quer gravar? Como você quer fazer? Vamos ver se esse conteúdo é condizente com você, com a sua idade e tudo mais. Porque tudo é exposição de imagem. Sim. Né? Então a gente toma esse cuidado com a exposição de imagem da criança. Então evita uma coisinha ou outra, tudo mais, porque não tem jeito, a geração é tecnológica, eles são mais pra frente. Então, aos poucos a gente vai trabalhando essa introdução, tanto é que você vê que ela não tem um perfil dela, né? A gente evita, tanto é que você vê que, por exemplo, na Austrália mesmo tá proibido, né? Menores de 16 anos ter um perfil próprio, né? Até para resguardo mesmo, que por mais que sejam os pais que estejam administrando o perfil das crianças, tem muita mensagem desejada que acaba chegando, né? Sim. E uma coisa é a gente lidar com hater, outra coisa é a criança. Sim. Né? Por mais que ele tenta blindar, às vezes alguma coisa ou outra pode ser que a criança acabe vendo, né? Sim. Tanto é que, e ela não vai ter a mesma... Não vai ter o mesmo filtro, né? E ela, a gente falou que se ela quer seguir nessa área futuramente. Não, ela criança já passou 15 profissões na cabeça da criança. Já falou desde ser dentista, ser influencer, ser radialista ao mesmo tempo. Como que ela vai lidar com esse tempo? O problema é dela. Não, vai passando, porque as influências que vai tendo em casa. Né? Então, quando ela vê, por exemplo, um período que eu tô muito vinculado com a galera do teatro, ela quer fazer teatro.
No período que eu tô muito mais focado nas redes sociais, ela quer ser influencer. Mas tanto é que você vê, ajudou tanto ela a se desenvolver, principalmente a do meio, que é a Giovana que mais grava comigo, que, por exemplo, ela, na escola que ela estuda, é do município e tem práticas complementares, tanto artísticas quanto esportivas. Na artística, no passado, ela fazia teatro. Aí, no final do ano, tem as oficinas que daí todas as turmas apresentam. Aí a professora pediu para ela não só apresentar com a turma dela, mas pediu para ela ser a apresentadora do espetáculo. Então ela acabou apresentando todas as turmas. Mas tudo isso porque a professora segue o perfil nas redes sociais, então viu o desenvolvimento de fala, de texto, tudo mais, que ela começou a ter por conta dos vídeos. De presença também, daí né? acabou fazendo esse convite para ela, daí ela acabou fazendo a apresentação das turmas. Então, que é para isso que a gente vai trabalhando, né? Como forma de desenvolvimento pessoal. Sim. E não como forma de presença virtual mesmo Eu cheguei a fazer algumas aulas, né, na escola pública também. Estudava numa escola estadual e tinha também, né, do teatro, música, essas coisas. E eu cheguei a fazer uma parte de aulas de teatro. E o professor, ele nos ensina que através do teatro nós perde a vergonha. Nós perde aquela vergonha, assim, que quebra o tabu, né, de que o teatro é algo vergonhoso, sendo que não é, porque você desenvolve aquela presença, você desenvolve a sua fala, a sua dicção, só na apresentação, né, e tem tantos... É muito mais pensado no desenvolvimento pessoal do que enquanto carreira mesmo, né? Aquela coisa, carreira, se você quiser, é uma consequência, mas o teatro em si mesmo, o trabalho que a gente faz, é muito mais pensando no desenvolvimento pessoal, né? Porque às vezes a pessoa é muito tímida, então é uma forma dela buscar se socializar mais, né? Dela se abrir mais, é uma forma de desenvolver a comunicação dela. E mesmo que ela não esteja ali apresentando, ela talvez vai estar por trás, tanto figurino, na coxia, né, também apresentando, e também, como você falou, da pessoa vergonhosa, ela eleva a voz, né, pra poder falar, porque no teatro a gente não usa microfone, né, mas tem que usar a entonação da voz, né, e a gente fazia totalmente esses exercícios de voz, eu achava o máximo. Mas ajuda demais. Sim. Agora vai Ali. Não, eu ia falar justamente também, né, dessa questão do teatro, né, como que ele te deu essa base, igual você falou, foi um convite específico, mas que você conseguiu juntar, né, a sua formação com essa questão do teatro. Então é muito legal ver, né, isso. Como você conseguiu aproveitar esses dois mundos. E ajudou muito na rádio com relação a, principalmente a parte de improviso. Sim. Porque como a gente faz muito exercício de improvisação no teatro, é uma coisa que eu levo muito pra rádio, que às vezes, enquanto eu levando personagens pro programa, pouco roteiro eu fazia. Às vezes eu mais separava. Hoje vai ter esse personagem. Só que daí o roteiro deixa acontecer. Porque muitas vezes a gente vê como que a galera tava reagindo com a gente de participação pra gente poder conduzir o assunto que a gente ia tratar. Sim. Teve muito quadro que surgiu no programa assim, que a gente tava conversando com a galera, o pessoal participava do WhatsApp e isso daqui dá pra sair um caldo daqui. Então, né, daqui a gente começa a trabalhar muito mais e tal. Igual um dos personagens que trabalhava muito improviso, que eu vi numa época que não é da geração de vocês, né, que era a Velha Surda, né, que tinha o Rony Rios na Praça Nova. Você assistia, então, eu fazia uma imitação da Velha Surda na rádio. Só que eu nunca sabia o que a Pedrita ia falar. Só que a Velha Surda, ela responde, ela não escuta direito, só que ela tem que responder rimando com o que a pessoa falou. Então eu não sabia o que saiu um absurdo, né? Eu não sabia o que a Pedrita ia falar, só que tinha que responder rimando. Então ali, aí era pensamento rápido. Aí é pensamento rápido pra poder conseguir fazer uma rima e ainda tentar estabelecer um nexo na conversa, né? Que não adianta você jogar uma rima solta. Tá, qual que vai ser os próximos passos? Pra onde que a conversa vai caminhar? Tá indo. Eu faço uma rima aqui, mas eu sei que pra onde que eu quero conduzir a conversa. Que apesar da Velha Surda ela só responder, mas é ela que dá o comando pra onde vai, pra qual absurdo que ela vai falar. Exato, ela tá ditando o ritmo, né? Mas é massa. E o stand-up também, né? Você tem que trabalhar muito o improviso, porque você leva mais ou menos um espetáculo, né, o stand-up ele já é o texto formado. Mas você tinha aquela questão da interação com a plateia. Então, é que daí às vezes na plateia, que daí a gente acaba trabalhando improviso
no stand-up. Ou a não ser que a gente esqueça uma piada também, que é super normal acontecer. Aí, fi, Tem que... pra onde que você vai caminhar? Tem que se virar, né? Se vira nos 30. Uhum. Mas ajuda demais, cara. Ajuda demais essas conversas com a plateia. Só que, às vezes, aí depende muito de cada comediante. Às vezes, tem interação que ele faz já esperando determinado tipo de resposta. Uhum. E aí, se ele não recebe, ele tem Se que... não recebe, tem que caminhar. Sim. E às vezes, dependendo de onde você faz o show também. Que uma coisa é você fazer um show de stand-up no teatro. Uhum. Pô, o pessoal tá pagando pra aquilo, tá indo lá pra aquilo, já tá propício a rir. Uhum. Outra coisa é você fazer stand-up no bar. No bar, ali é pra deixar o couro grosso. Uhum. Porque no bar, por mais que é anunciado, volta e meia vai ter gente que tá perdido lá no rolê. Sim. E muito provavelmente você vai ter um bêbado na plateia que vai te atrapalhar. Pô, tem uma vez, tava fazendo show na Zarã, do nada me aparece um flanelinha segurando um retrovisor do carro. Não, o flanelinha era mudo ainda. Oh, meu Deus. Bicho, imagina, tá fazendo show e o cara chega, logicamente, quando ele se muda, ele chega com o retrovisor. Com o retrovisor na mão. Com o retrovisor na mão. Na primeira vez eu não percebi que ele era mudo. E o que foi? Ele, faz mímica, eu sou bom de mímica, vai que eu acerto. Ele começava a falar, quem foi? Bateram, derrubaram, não foi você. Não, viu, eu sou bom, eu acerto. Eu sou bom de comunicação, não falo livre, mas eu sou bom de mímica. Faz que eu acerto. Você tem que trazer pro meio do espetáculo. Uhum. Não tem jeito. Fazer aquilo fazer sentido. Fazer sentido. E às vezes, pô, tem vezes que a gente tava fazendo no bar e tinha gente comemorando o aniversário. Aí começava a cantar parabéns no meio do show. Aí você para o show pra cantar parabéns junto com a turma. Aí você, às vezes, você pega um alvo, né? Uhum. Você vê naquela turma lá, quem que tá mais soltinho ou tem alguma coisa diferente. Uhum. Tipo, uma vez tava lá o pessoal cantando parabéns, só que só tinha uma pessoa com um copo Stanley no meio do rolê. Aí aproveitei pra trazer isso, né? Pro show, né? Pô, é justamente aquela pessoa que não quer pagar depois, né? Paga de gatinho com o copo Stanley no bar, chega em casa, o que tem? Copo extrato de tomate, né? O Stanley é só pra sair, é só pra fazer fita. É que você vai observando assim. e pegando pontos A ali, stand-up juntando. é muita observação. Aí você viu o que tá rolando ao redor pra começar a trazer pro show. Sim. Sim. E o Corumbá, ele nasceu um pouquinho mais formatado, né? Você falou que foi uma coisa mais que a rádio te convidou a construir esse personagem. E como que foi a construção dos outros personagens? Foi feedback da audiência ou foi ideia que foi vindo e foi aprovando? Mesmo, loucura que foi mesmo. Porque assim, na rádio eles dão liberdade total pra gente de criação. Então, não tem, eu quero que você crie uma coisa assim. Não, deixa, vamos ver pra onde que vai a imaginação aí. Então tem muita coisa que a gente vai conversando e vai surgindo. Sim. Então a gente vê que dá pra tirar um personagem daquilo. Então você vê, pô, no caso, como a Velha Surda era um personagem que já era um clássico e tal, falando, pô, vamos tentar trazer isso pro rádio pra cá. E às vezes fazer algumas brincadeiras na época que atendia telefone, daí eu fazia imitação do Luciano Huck pra fazer soletrando com a galera. Aí ligava pro povo pra fazer um contra o outro. Já fiz a pessoa errar a soletração do próprio nome. Que ela esqueceu a acentuação do nome dela. Então é trabalhar, cara. Vai surgindo, que, por exemplo, uma vez tinha um quadro que a gente criou posteriormente, o quadro chamava TB Treta. Era sempre quinta-feira. Quinta-feira o pessoal faz TBT, a gente fazia TB Treta. Mas era uma coisa que tava eu e a Pedrita conversando sobre feriado de carnaval. Que ia chegar o carnaval, a gente começou a conversar sobre carnaval. Aí alguém da audiência mandou mensagem falando que carnaval não pode ser feriado, que é coisa de vagabundo, aquela coisa toda. Aí uma mulher respondeu esse cara, falou, não, o trabalhador brasileiro merece descansar um pouquinho. Aí vocês pegaram o link. A gente começava a linkar, chamou você de vagabundo. Você que gosta de feriado, chamou você de vagabundo. Daí o cara mandava mensagem de novo, cambada de vagabundo e tal. Daí a mulher começou a responder ele, você que é o mal amado. Oh, meu Deus. Daí a gente botava um áudio seguindo hoje e começava, briga. Aí foi incentivando, falou, tem uma coisa que daí. Sim. E era na quinta-feira a conversa, falei, em vez de fazer TBT, esse pessoal tá fazendo TB Treta no ar. Falei, tá aí, Virou o nome. Então, aí toda quinta-feira a gente levava um assunto pra fazer a audiência debater. Sim. O que é melhor? É chá ou café? É bolacha ou biscoito? Feijão por cima ou por baixo do arroz? É besta, e é coisa besta. Sim. É coisa e simples. Rende. Que rende discussão, cara. E aí, salsicha é mistura?
Bicho, às vezes Pipoca é janta, né? Pipoca é janta. Não, e cria uma teoria pra fazer um áudio de 50 segundos se salsicha é mistura. Vira uma tese, né? Vira uma tese de mestrado, uma coisa simples. Mas é por aí, você vê. O simples funciona. Sim. Simples funciona demais, que às vezes o pessoal monta uma enquete pra lá de complicado pra fazer, a pessoa refletir e tudo mais. Bicho, quanto mais você fazer, quanto mais você bolar uma pergunta que a pessoa vai ter que pensar no que ela vai responder, é o tempo dela sair desconectar de você. Sim. Vai ser dela mudar de canal, ela vai mudar de estação, vai acessar outro site, vai pra outro perfil no Instagram. Sim. Então, quanto mais simples a pergunta, melhor. Deixa que ela viaje, se ela quiser viajar. Se ela quiser ir por sim ou não, beleza. Sim. Que você já reteu a audiência. Uhum. Agora, se ela quiser discorrer mais, beleza, você tá aumentando o engajamento. Sim. E com o Media Max, as lives, como que vocês fazem pra pegar informação? Eu tenho uma dúvida, né? Uhum. Vocês veem ali o que tá mais em alta, os assuntos, né? Como você falou do término da Virgínia com o Vini Júnior hoje. Esse é o tom do dia, né? A gente vai discutindo durante o dia no WhatsApp, né? Quais são os assuntos que vai, né? Porque no Sem Mimimi, no Media Max, a gente prioriza notícias absurdas. Uhum. Acontece que muitas vezes a realidade é absurda, né? E acaba contribuindo pra gente. Igual foi essa semana, a gente teve aí a notícia que, o presidente da Câmara tava devendo IPTU. Né? E que ele comprou um imóvel em 2021, o imóvel já tava com mais de 90 mil de dívida, e a justiça não tava encontrando ele pra poder citar. Peraí, vocês não estão achando o presidente da Câmara? Já tentaram ir no trabalho dele? Daí a gente foi, é absurdo, a gente leva o programa, começa a fazer piada em cima. Aí saiu a matéria hoje falando que ele fez o acordo pra pagar o IPTU agora. Então a gente faz render o negócio. Uhum. A gente faz render. E às vezes daí surge algumas fofocas, tipo essa da Virgínia, a gente leva pro programa. E vai criando outros quadros pra lá também. Sim. Que é esses quadros de debate, que a gente tem o Pequenas Causas, terça e quinta, que a gente faz o comentário sem mimimi, que daí pega os vídeos na internet e fala, cara, o vídeo é bom, mas o melhor tá nos comentários. Sim. Entrar em comentário é um caminho sem volta. É a melhor coisa que tem entrar nos comentários. Às vezes você ri mais dos comentários do que do conteúdo. Cara, tipo, às vezes o vídeo é simples. Eu peguei um vídeo esse tempo atrás do Frei Gilson jogando futebol. O vídeo era esse, que ele dos futebol que ele participa, tá? Apareceu o Frei Gilson fazendo gol. Aí você vai pros comentários, né? A pessoa, o atacante é santo, né? O menino Frei. Que time que ele vai jogar? No Água Santa. Puxa, no Santa Fé. Aí os comentários começam a viajar. Daí a gente traz. E às vezes tem um comentário que ele tem mais curtida do que o próprio vídeo, né? Porque o pessoal se identifica e começa a rir. E começa a trazer. E às vezes isso acaba dando ideia pra você levar pros outros lugares. Que daí... Quando eu vou vendo os conteúdos na internet, eu falo, tá, isso daqui vai encaixar mais no Café com Blink, vai encaixar mais no Sem Mimimi, no Media Max, ou eu bolar um conteúdo pra minha rede social. Então ainda tem que fazer o filtro ainda, né? Porque às vezes tem um conteúdo que, dá pra engajar bastante no Media Max, mas que se eu fizer um meme e postar, sei lá, no Passeio em Campo Grande, não vai engajar tanto. Porque o público é diferente. Apesar de ter o público do Passeando que acompanha a gente no Media Max, no universo macro, o público do Passeando é diferente. Sim. Então ainda tem que ter esse filtro para onde que você vai levar o conteúdo. Sim. E aí eu acho que entra um pouco, né, já falando mais da sua formação e do período que você passou na faculdade, que é aplicar a comunicação. Aí vai o feeling, né? Já do tempo de trabalho e vai do feeling saber analisar. Se vai ser mais visual, se não vai ser, onde é que dá pra conversar. Sim. E como que você lidou, assim, com essa convergência toda, né? Que igual você falou, quando você começou no rádio, tava começando o WhatsApp, usava muito SMS. Hoje, a rádio, pelo menos a Blink, né, é totalmente 360. Como que você viu esse boom acontecendo? Porque, por exemplo, hoje a gente discute muito sobre o uso de IA, se vai substituir ou não. Você teve, assim, não um medo, mas, assim, um impacto vendo, por exemplo, as redes sociais chegando muito forte? Igual eu falo pra você que eu demorei um pouco pra usar, por exemplo, o IA pra ajudar em alguma coisa no trabalho. Eu era mais reticente.
Até ver que, pô, tudo é uma questão de treinamento, a forma que você vai trabalhar com ela. Às vezes as pessoas trabalham muito com ela de forma genérica, então ela vai te dar a resposta genérica. Vai ficar superficial. Agora, a partir do momento que você aprende a trabalhar ela, treinar pra ela entrar em consonância com a forma que você pensa, por exemplo, tem coisa de roteiro do Corumbá que a IA me responde com a linguagem do Corumbá. Mas porque eu treinei ela, inclusive, de passei um vocabulário para IA das palavras que são faladas em Corumbá, o significado, para ela poder começar a aplicar em algumas coisas. Aí tudo é questão de treinamento. Mas você leva tempo. Leva tempo. E às vezes você entender que o primeiro impacto na sua audiência, independente de onde você está trabalhando, o primeiro impacto sempre é do estranhamento. Sim. Então, às vezes, se mudou a formação do café, vai ter gente que vai reclamar. E vai passar ali uns 2, 3 meses reclamando. Deixa, você tem que aprender a absorver. É adaptação, você vai absorvendo, o público vai absorvendo, porque vai mudar o formato, vai mudar a linguagem, vai mudar os quadros. Aí você vê que tem gente que deixa de ouvir, tem gente que deixa de ouvir. Mas tem muita gente que começa a escutar por conta daquela formação. Porque a gente começa a trabalhar de uma outra forma. Então, a comunicação, você tem que ser resiliente. Sim. Porque o tempo todo a gente tá se adaptando. Sim. O tempo todo a gente está se adaptando com a linguagem, com a forma de trabalhar, com o tempo que você vai expor o seu trabalho. Então, você vê que a resiliência é a palavra-chave. E às vezes você vê que, às vezes, o seu trabalho, com a linguagem que você usa, você consegue transformar a vida das pessoas também. De ter chegado mensagem pra gente na rádio, cara, de gente que diminuiu a medicação, né? Usava medicação de depressão, de ansiedade, que diminuiu por conta de estar rindo mais com a gente no programa, então acabou dando um up na vida dela durante o dia. Poxa, era gente que quando eu comecei lá em 2013, cara, era criança e hoje está na faculdade. Entendeu? Pô, tem hora dá um susto na gente, a gente vê a transformação que o nosso público passou. Sim. Mas você vê, passou acompanhando a gente. Sim. Né? Vocês não viram o crescimento deles, mas eles viram o crescimento de vocês. É muito esquisito. Às vezes você tá andando na rua e alguém parar pra te cumprimentar do nada. Beleza. A minha mulher, quem que é? Eu falei, não sei. Deve ser ouvinte. Não sei, é ouvinte, me segue no Instagram, sei lá o que é, mas de alguma forma acompanha, mas a gente tá junto. E o legal do rádio é que ele sempre teve esse papel, né, dentro da casa do brasileiro, de fazer companhia. Fazer companhia, né? Tipo, a gente é um membro da família da pessoa. Sim. Porque, pô, antigamente, quando não tinha questão de celular e tudo mais, era café da manhã, tá ligado? O rádio tá ali no meio. Você tá tomando café da manhã ou você tá conversando com o locutor. Exato. E aumentou, né, a interação, porque antes a gente tinha uma coisa mais distante do rádio, né? Agora, você manda um WhatsApp lá, pede uma música. Cara, eu lembro, você vê, entre 2013 e 2015, a gente fazia algumas lives no Facebook. Então. Foi quando começou a função de live no Facebook. Só que daí, putz, como é que a gente vai fazer? Porque uma coisa é o som do rádio, outra coisa é o som que o celular vai estar captando. Como é que a gente vai... Você vê que é a adaptação, né? Como é que vai passar o som, os efeitos que a gente usa no rádio pro celular? Aí tem que ver, começar a estudar a placa de som, tudo mais, para conseguir começar a passar as coisas pro celular. Para hoje em dia a gente usar lá na rádio, a gente usar as câmeras com inteligência artificial. Porque lá a gente não tem operador de câmera. Tem os presets, conforme você fala no microfone, a câmera detecta aquele áudio e começa a trabalhar os cortes. Putz, é totalmente diferente. Sim. É adaptação sempre. Exato. E pra gente encerrar, um conselho que você dá para quem tá querendo entrar na área da comunicação, mais ou menos isso. Cara, porque assim, apesar da gente viver a era da informação, a era da tecnologia, tem que ter paciência. Não tem que ter pressa. Você não é você que sempre tem que dar a primeira informação. Você tem que dar a informação correta. Sim. Né? Não é você que sempre tem que ser o primeiro a sair na frente. Você tem que se destacar naquilo que você faz. Naquilo que eu falei. A resiliência, eu acho que é a palavra que mais define
a carreira do comunicador, Sim. que tem que acompanhar o comunicador. Sim. É calma. Entenda que tudo tem seu tempo. Inclusive a hora de respirar. Sim. A Ainda respi- mais hoje em dia, né? A respiração Não faz tem- parte da comunicação. Porque daí depende da entonação que você quer dar. Sim. Porque se você quer dar agilidade, você começa a falar, não para para. nunca, porque você não vai dar tempo da pessoa parar de pensar. Uhum. Outra coisa é você querer trabalhar o sentimento da pessoa. A Então emoção. você usa a respiração dela a seu favor. Uhum. Aí você muda a entonação, vai indo e tudo mais. Então, tempo, calma. Não tenha pressa. Sim. A vida não vai andar mais rápido, Não, mais devagar. O dia vai continuar tendo 24 horas. Exato. Aulas. Então, conselhos. Exato. Wagner, então, muito obrigado Eu que por agradeço o convite. ceder um espaço na sua agenda tão concorrida para ter essa conversa aqui com a Tamo gente. aí. E antes de encerrar, a gente quer agradecer a reitoria da Uniderp, a coordenadora dos cursos de Publicidade, Propaganda e Jornalismo, Angélica, e o professor idealizador deste projeto, Márcio Magalhães. E muito obrigado pela sua audiência. Se você escutou até aqui, não esquece de se inscrever no nosso canal e acompanhar mais o Comunica Podcast. E é isso. Eu não sabia. Gente, desculpa. Dá um tchau! Tchau, gente. E até o próximo episódio. Respira. Respira. Calma, viu?